Eu sou Matheus Vinícius e eu vou falar um pouco aqui sobre a linguagem Cham, né? Eu vou dizer um pouco aqui sobre o histórico, vou explicar algumas funcionalidades também dessa linguagem e, por fim, vou mostrar alguns exemplos diretamente lá no aplicativo, né? Diretamente na linguagem Cham, né? Que vai estar representada lá pelo Lisp, né? Então, basicamente, eu vou mostrar alguns exemplos sobre isso, que é justamente os exemplos que estão constando aqui no livro, tá bom? Então, primeiramente, a gente vai falar um pouco sobre o histórico, né? Bom, o Cham, ele é uma versão estática e recursiva da linguagem de programação Lisp, né? Que foi inventada por Guy Lewis Street Jr. e Gerald J. Sussman. Tá? A linguagem Cham ela foi desenvolvida com a semântica simples e clara, onde ela pode apresentar poucas formas diferentes de formar uma expressão. Tá? Ou seja, então ela foi uma das primeiras linguagens de programação que poderia inclusive incorporar a lambda, né, que também já foi falado, que ela justamente trava nos procedimentos da classe principal, né, o que proporciona a usabilidade de regras do escopo estático e também as estruturas em bloco de uma linguagem tipada, tá bom? Então, o Cham ele foi o primeiro grande dialeto de Lisp, né, que podia distinguir os procedimentos de expressão da lambda e também os seus símbolos, que ele poderia usar um único ambiente léxico para todas as variáveis e, claro, também validar a posição do operador de uma chamada de procedimento do mesmo modo de uma posição de operando, tá bom? Então, a gente pode inferir que a linguagem de programação é um método padronizado que pode transferir instruções para o computador, né, através dos seus códigos que serão lidos e interpretados pelo processo. Então, as linguagens de programação necessitam dessas regras sintáticas e semânticas para que ele consiga, né, realizar corretamente essas funções. Então, isso vai utilizar muito no chamado paradigmas funcional, tá bom? Que, como está dizendo, tendo em vista, né, a linguagem funcional pura, né? Ou seja, o Cham não tem nenhuma instrução de atribuição. Em vez disso, os programas são escritos como funções, tá, que são repetitivas, sobre os valores de entrada, que produzem os valores de saída. Né? Então, os próprios valores de entrada não são alterados. Tá? Então, a notação do Cham está muito mais próxima da matemática do que, por exemplo, as linguagens imperativas, né, de programação imperativa que a gente falou no bloco anterior, né, na outra apresentação, né, justamente onde visando o C e o Java. Né? Então, a linguagem Cham ela é a mais próxima matematicamente. Depois vocês vão entender melhor por que a gente vai mostrar alguns exemplos e também na parte que eu explicar as funcionalidades a gente vai entender por que ela é mais próxima, tá bom? Então, como eu tinha falado anteriormente a isso, eu tinha falado sobre os paradigmas funcionais, né? Que é basicamente o paradigma de programação funcional, né? Que enxerga todos os subprogramas como funções e eles recebem argumentos e retornam soluções simples, tá? Ou seja, a solução ela é retornada, ela é baseada inteiramente na entrada e o tempo que uma função é chamada de irrelevante, né? Nesse caso que eu falei, quando ela é baseada inteiramente na entrada. Então o programa passa a ser uma lista, né? Que é chamada, que nesse caso pode ser chamada do Lisp, né? De funções, né? Sendo o próprio programa principal uma lista. O cálculo da lambda ele influenciou muito no estudo do design desses tipos de linguagem funcional, tá bom? Então, o Cham ele foi desenvolvido no laboratório de Massachusetts, né, que buscavam desenvolver uma linguagem de programação mais clara e eficiente. Então, o Cham sofreu influência do cálculo da lambda, né, o escopo estático de Algol, e também herdou a sintaxe do Lisp, tá bom? Que eu vou mostrar mais especificamente falando do Lisp mais para frente. Dessa maneira, o Cham ele se configura como uma linguagem bem projetada e de propósito geral ele é aceitável na programação de computadores. Agora eu vou falar um pouco sobre os principais aspectos, tá? Antes da gente entrar de fato na parte de expressões. Tá? Ela é uma linguagem que utiliza os paradigmas funcionais e procedurais, né? Ou seja, ela é um multiparadigma, tá bom? Ela é fortemente tipada, ele é flexível, pois não aceita restrições, o que torna quase ilimitada. Tá? Também tem outros aspectos também, que, por exemplo, ela pode ser baseada no paradigma funcional, né, que possui uma boa capacidade de escrita e funcionalidade para o uso matemático, lógico, e também para os sistemas que utilizam símbolos, como eu falei anteriormente, justamente por causa do cálculo da lambda, né, e também por suas expressões serem muito próximas da matemática.
tá? E ele também é confiável por possuir um restrito e pequeno conjunto de regras que pode ser decomposto e torna bastante eficiente. A gente vai ver um pouco mais aqui, tá bom? Então, ela pode ser também minimalista, né, que prova o menor número de ações possíveis, onde ela pode permitir que seja adicionada novas ações por via de uma biblioteca, tá bom? Então, outro fator também que eu esqueci de falar é que a passagem de parâmetros ela é feita por valores, tá? Então, agora a gente vai ver basicamente a parte das expressões, tá, pessoal? As expressões Scheme elas são construídas em notações de prefixos Cambridge, né, na qual as expressões ficam entre parênteses, né, e o operador ou a função procede os seus operandos, né, como no exemplo. Por exemplo, aqui a gente tem aqui, ó, ficam entre parênteses, tá? Temos o mais, o 2 e o 2, que isso em teoria, né, na nossa linguagem comum, seria 2 mais 2, tá bom? Ou seja, o sinal da operação, ele sempre, aguardem isso, sempre vem antes dos meus números que eu quero operar, ou seja, os operandos, né? O operador ele vem antes e o operando vem depois. Então, isso é uma ordem, uma regra, tá bom? Que a gente vai utilizar muito mais para frente, que a gente vai ver nos outros exemplos, tá? Aqui tem um outro exemplo também, como por exemplo aqui, ó, temos o mais, tá? Aqui é só operador, tá? Agora aqui temos o mais e um 5, tá bom? Aí aqui já temos, ó, mais 5, 4, 3, 2, 1. Aqui já temos aqui o de multiplicação por 5 e uma multiplicação por 1, 2, 3, 4, 5, tá bom? São exemplos, tá? Outro exemplo que a gente pode ver também aqui, olha só, vamos reparar, pessoal. Como a gente pode ver aqui, ó, temos o mais, né? Antes desse, ele já está em parênteses, tá? Antes dele, depois dele, quer dizer, temos o de multiplicação, o 5 e o 4. Como vocês podem ver, esse 5 e 4 ele está protegido, né? Está dentro de um parêntese, ou seja, isso aqui é uma operação. Aqui nesse outro parêntese já é outra operação. E entre esses dois, que era para estar justamente aqui no meio, né, está esse mais, né, usualmente falando. Ou seja, o operador está vindo antes, né, que era para estar aqui no meio, que separa esses dois. E dentro deles também tem o operador antes dos operandos, né, como eu falei anteriormente. Então, esse aqui, mais multiplicação 5 e 4, que seria 5 vezes 4. E também aqui no outro lado, menos 6 e 2. Então, isso seria no equivalente a 5 vezes 4 mais 6 menos 2. Tá bom? Então, é basicamente isso. Então, para a gente definir uma variável, o que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar uma função, né, chamada define. Então, temos aqui um exemplo. Define f 120, ou seja, o f vai valer 120. Então, eu quero definir, entendeu? Eu quero definir esse valor, ou seja, o meu f vai valer 120. Então, como se fosse isso, tá? O define seria uma função, justamente para me definir, atribuir os valores, tá? Então, aqui também temos a avaliação das expressões, tá? Um pouco mais complexo do que o anterior. Ó, como vocês podem ver, aqui temos o f, tá? E aqui já temos o mais, o f e o 5, ou seja, o f mais 5, tá? Que seria o usual. Aqui também fala mais um pouco sobre isso, né? E aqui vai chegar um ponto importante, né? Olha só, aqui ele está falando sobre as regras, né? Por exemplo, mais 5, 5, 4, 3, 2, 1. E aqui, ó, 5, 4, 3, 2, 1. Mas vocês podem ver que nesse exemplo está somando todos esses, tá bom? Ele está somando todos esses apenas. Aqui não, aqui é diferente, ó. Ó, ele tem um parênteses a mais do que esses aqui, ó. Na verdade, olha só, ele está somando isso aqui com nada, né? Porque esse mais aqui era para estar aqui no meio, né? E aqui era para ter uma outra expressão, só que como não tem, então ele está somando com nada, né? E aqui temos o f, justamente porque ele não tem nada para somar, é que dá, ó, o erro, entendeu? Por isso é que deu erro a função. Basicamente isso. Por exemplo, eu tenho esse 5, 4, 3, 2, 1, o mais, logicamente, ele representaria como tivesse aqui, né, no meio. E aqui era para ter uma outra expressão, por exemplo, pega essa aqui e repete aqui de novo, coloca aqui. Aí sim ia dar certo, mas como não tem, deu erro, tá bom? E temos também a terceira regra, que é isso aqui, ó, a hashtag, tá? Onde esse hashtag F pode ser utilizado como falso, tá? Atribuição de valores, tá? Hashtag false. E se é verdadeiro, hashtag true, ou seja, ele é verdadeiro, tá bom?
E é isso, basicamente, essa parte de definição, tá? Agora eu vou falar um pouco sobre as listas, tá? Onde vocês podem ver aqui, ó, 0, 2, 4, 6 e 8. Qual o objetivo disso? Eu quero descobrir qual é o próximo número, ou seja, o objetivo desse exemplo é sair, por exemplo, depois do 0 vem o quê? Vem o 1, então vai sair o 1 aqui, tá bom? Depois do 1, 2. Aí 2, o que está aqui em branco? É para sair o 3. Do 3 aponta para o 4. Aí do 4 era para estar o 5. Como esses números estão em branco, então basicamente é para descobrir esses números aqui que estão aqui embaixo, tá bom? Então, a gente vai definir, tá? Ou seja, os números que eu tenho lá, né? 0, 2, 4, 6 e 8. E eu quero saber quais são os números que estão faltando na minha sequência. E é justamente, vai definir aqui e vai sair os números que não estão lá. Ou seja, o 1, o 3, o 5, o 7 e o 9. Tá bom? Basicamente, é nessa parte de funções eu não vou me aprofundar muito, porque é muito complexo essa parte, né? Então, a gente quer mais resumir para vocês, né? Então, vamos passando. Eu vou passar para um outro relevante. Valores. Tá. Isso aqui eu já falei para vocês, valores elementares, quando eu quero retornar um valor falso e um valor verdadeiro, tá bom? Justamente na parte do booleano, né? Falso, verdadeiro, enfim. Fluxo de controle. Bom, os dois construtores de controle, né, de fluxo que a gente vai usar são os controles if, né, e o case, né? A função if, ela vem em duas versões usuais, a versão if10 e a versão if10else. Abstratamente parece como isso aqui, olha só. Então temos o if test 10 part, um exemplo, né? E o if test 10 part else part, tá bom? Então temos o exemplo aqui, o if, tá bom? Que é justamente, ou seja, o meu x aqui, ele está sendo menor do que zero, tá bom? Tá bom? E como, acho que deu para pegar, né? Aquela parte que eu falei para vocês. Aqui é uma operação e aqui é outra operação, tá? Então aqui dentro, como eu falei anteriormente, os operandos vêm antes do valor, tá bom? E aqui x menos zero, né? E aqui é a mesma coisa. O x ele é menor do que y, tá? E aqui depois x e y. Basicamente o que eu falei anteriormente. Já no caso do case, a gente tem aqui ele utilizando os meses, né? Case month, tá? Que tem setembro, abril, junho e novembro e o dia 30, né? Ou seja, que eles têm 30 dias. O fevereiro tem 28. E aí ele pergunta, é os 31, ou seja, não tem 31. Os meses aqui que eu tenho disponíveis, eles têm 30 dias, tá bom? Então é basicamente isso o exemplo que ele quer passar. Agora para definir as funções, como eu falei anteriormente, que ele utiliza o define, né? Ou seja, ele pode definir qualquer coisa. Aqui é define name, aqui ele está define mínimo, ou seja, que ele tem uma função mínima, né? Justamente para calcular o valor mínimo que a gente já viu em cálculo, enfim, e outras disciplinas também, né? Já justamente no exemplo matemático, que prova que essa linguagem ela é muito mais próxima do que o C e o Java, cara. E também a programação imperativa é muito mais próxima matematicamente falando, porque ela expressa muito os valores matemáticos e é muito mais próximo também. Por exemplo, se o programador souber muito de matemática, vai ser muito fácil, né, para ele conseguir mexer com esse programa, né? O negócio é só pegar, porque na internet, se você for ver, não tem tanta coisa assim falando sobre ele, né? Mais especificamente falando. Aqui também vou usar um exemplo aqui que ele utilizou bem interessante, que é o exemplo do fatorial, tá bom? Que é o fatorial de 4, né? O que seria, de fato, o fatorial de 4? É aquele que a gente já viu em matemática. Fatorial de 4 é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ou seja, é a multiplicação dos seus antecessores, né? Então aqui é basicamente o que ele está fazendo. Olha só, fatorial de 4, tá? E aqui já tem um fatorial de 3 no gatilho. Por que o fatorial de 3? Porque é 4 vezes 3. Depois do fatorial de 3, fatorial de 2, ou seja, 4 vezes 3 vezes 2. Já está aqui, ó, 4 vezes 3 vezes 2, tá bom? E depois vem o fatorial de 1. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Fatorial de 0. Por que 0? Ah, porque a gente tem que lembrar. Fatorial de 0, 1, né? Então, por isso mesmo que vai ser 1. Então, aqui ele já sai os meus valores, né? Justamente para sair aqui no fim 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Que aí já vai entrar, ó,
ele vai diminuindo, né? Na verdade é aqui, né? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 e 1. Então vai ficar só 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Nesse caso, pessoal, como a gente já sabe, literalmente, esse aqui é porque ele quis fazer no grosso modo, né? Para falar mais especificamente, no grosso modo ele quis fazer. Então por isso que ele multiplicou 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 aqui no exemplo. Mas ele poderia muito bem ir direto justamente para esse ponto aqui. Mas aqui é porque ele quer mostrar o exemplo, né? Justamente para chegar no resultado. Porque o meu fim vai chegar aqui, 4 vezes 6, certo? Vai chegar ao meu valor 24. Então ele poderia muito bem já imprimir na tela justamente para vir nesse ponto aqui, ó. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Mas como ele mostrou aqui, é justamente só para explicação, né? Nesse caso, tá? Então, basicamente é isso, essa parte das expressões fatoriais. Enfim, essa parte é um pouco mais complexa, mas basicamente as principais partes que o livro mostra de valor, que me retornam valores, é justamente essas partes, tá bom? Então, basicamente é isso. Bom, pessoal, eu vou fazer um exemplo para vocês aqui, mostrar um exemplo que é chamado o problema das 8 rainhas, tá bom? Eu estou aqui no Lisp, tá? Essa aqui é uma versão GNU Lisp, C Lisp, né, 2.49, uma versão que eu consegui encontrar, até porque hoje em dia na internet é um pouco complicado, né? Ainda mais achar gente que ensina a mexer, né? Então foi meio que na raça que a gente teve que pegar. Então vou fazer esse exemplo das 8 rainhas, né? Tentei vista que eu já mostrei alguns outros exemplos lá, quando eu mostrei no livro diretamente. Então eu vou explicar para vocês o que seria esse exemplo das 8 rainhas, né? Bom, esse exemplo das 8 rainhas dos problemas das 8 rainhas. Se você nunca jogou xadrez na vida, alguma coisa do tipo, a rainha ela é a peça mais poderosa, né? Então ela pode mexer, fazer todos os movimentos que as outras peças podem fazer. Então qual o objetivo, qual o problema, né? O objetivo desse problema? Enfim, no tabuleiro de 8 por 8, tá bom? 8 colunas e 8 linhas, o objetivo é você colocar 8 rainhas neste tabuleiro de forma que elas não podem atacar a outra. Ou seja, que todas elas podem fazer qualquer tipo de movimento permitido e que não ataque a outra, que não elimine a outra peça. Então, basicamente, esse é o objetivo desse problema, tá bom? Então, aqui, eu não consegui gravar o print da tela, então estou gravando direto do meu computador. Vocês podem ver que é até um pouco diferente, né? O layout dele parece até o do C, depois que você vai, enfim, colocar o código para rodar, tá bom? Tem algumas coisas aqui que a gente define onde vai colocar a peça, que movimento que você vai ter que fazer. Então é basicamente isso, se esse movimento ele vai ser válido ou não, tá? Que já tem até o de falso e verdadeiro aqui, tá? Então, aqui nesse do Lisp, ele é um pouco mais complicado, a gente não conseguiu rodar ele direto aqui. Mas eu vou mostrar o exemplo rodando lá no C, para a gente conseguir entender basicamente o que se trata esse exemplo das 8 rainhas, tá bom? Então, é bem grande esse código aqui, tá? Que tá aqui diretamente no Lisp, tá? Não sei se dá para enxergar, GNU Lisp. Enfim, nessa parte do Lisp aqui, basicamente, só para mostrar para vocês mesmo como é que tá? Que você digita o valor e depois ele já te dá. Por exemplo, aqui eu quero definir N casa número 35 que tem aqui. Enfim, das formas que a gente mostrou lá anteriormente naquele slide, de definição, de como que você vai sair um número. Por exemplo, aqui define o N8, ou seja, na casa 8. Então, basicamente é isso. Eu vou mostrar rodando no C, que é bem mais fácil da gente entender, tá bom? Bom, aqui no C, eu vou mostrar rapidamente aqui como é que se trata esse exemplo das 8 rainhas, tá? Rodar para vocês aqui. Como vocês podem ver aqui, eu usei um tabuleiro, né? Como eu falei anteriormente, de 8 linhas e 8 colunas, tá bom? Onde eu coloquei aqui, ó, o int i, j, tá? Que é o tabuleiro branco e preto, tá? E aqui também eu utilizei alguns laços de repetição, né? Inclusive o while que eu utilizei, tá? E o if else também, para colocar aqui para diferenciar linha e coluna, tá bom? Então eu vou rodar aqui para mostrar para vocês. Olha só, basicamente é isso aqui. Esse é o resultado final, tá bom? Onde
Como vocês podem ver, temos o preto, que seria as bolinhas, e o branco seria essa hashtags. E as rainhas estariam justamente na posição desses Ws aqui, ou seja, a gente tem uma rainha aqui, a gente tem uma rainha aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, né? Então, se você analisar, para analisar, a posição de cada uma delas, mesmo qualquer movimento que elas forem fazer permitidas no xadrez, elas não vão acabar com a peça da outra. Então, basicamente, esse é o objetivo do nosso querido, desse nosso desafio, né? O exemplo das 8 rainhas, o problema das 8 rainhas. Então, é basicamente isso.